E aí, conectados, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Nação Cast. Eu sou Yardley Lucas e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, um tema que eu tenho certeza que Deus pode utilizar esse projeto aqui para abençoar você, abençoar as pessoas que estão em sua volta. E antes de nós começarmos a falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma pessoa especialista no assunto. Eu quero te pedir para você curtir esse episódio, tá bom? Curta, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante, ele é transformador, e ele vai indicar para mais pessoas. Eu vou pedir também para você, enquanto estiver assistindo, comentar aqui embaixo ou aqui ao lado, aquilo que Deus tem falado contigo através daquilo que nós estamos aqui conversando. E claro, gente, como sempre, eu vou pedir para você compartilhar esse episódio. Compartilha aí no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você tem no WhatsApp, lá no Facebook, pega o link, espalha aí para as redes sociais de vocês, porque eu tenho certeza que você pode ser um canal de Deus para abençoar muitas vidas. Mas, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pro papo que hoje tá incrível e Deus vai falar tremendamente. Pastor Leandro. Tamo junto. Muito obrigado. Uma honra recebê-lo aqui. Minha. E o pastor Leandro, gente, para quem não sabe, ele foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei nesses meus projetos digitais. Né, pastor? Foi lá em Porto Belo. A gente fez uma dinâmica parecida com essa de entrevista. E Deus também falou tremendamente, abençoou muitas vidas. E hoje ele está aqui novamente. Uma honra. Que bênção. Coisa boa. Se apresenta aí pro pessoal. Então, prazerzão, eu sou o Leandro, sou pastor, sou psicólogo clínico, atualmente eu trabalho na Prefeitura de Balneário Camboriú, eu trabalho no CRAS, eu trabalho na política de assistência hoje, é um olhar bem diferente da psicologia clínica, assim, né? Uhum. Mas é algo que também o foco não deixa de ser saúde mental. Porque a gente atende famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Pessoas que são baixa renda, situação de pobreza, extrema pobreza, e querendo ou não, essas situações que acontecem na vida delas afetam diretamente a qualidade de saúde mental também, né? Privação de alimento, risco de rompimento de vínculo familiar, entende? Também questões bem complexas, né? Bem complexas. De se trabalhar. Bem complexas. E também tem a questão do seu ministério pastoral, né, pastor? Sim, então. Que tu exerce, né? Pois é. A igreja que tu frequenta, qual que seria? Hoje eu sou do Mevan, Mevan Camboriú. Eu tô lá há mais ou menos 7 anos. Mas eu sou pastor desde quando eu me converti. Desde 16 anos eu cuido de gente. Aí eu comecei... Primeiro me converti lá em 2002. Fui batizado com o Espírito Santo com 3 meses de convertido. Em 2003 eu passei pelas águas no dia 6 de julho, e aí eu já comecei logo a assumir presidência de mocidade, eu era professor de escola dominical, e eu comecei a perceber que eu comecei a fluir nos 5 ministérios mesmo assim, eu tenho um chamado apostólico, na verdade, né? Então eu comecei a perceber que eu fluía como evangelista, eu fluía como pastor, eu fluía como profeta, eu fluía como apóstolo. Aí eu comecei a perceber que o meu chamado, a minha gama era essa, cuidar de pessoas, né? Aí eu comecei a cuidar de jovens, de adolescentes, e aí eu fui expandindo. Até que eu fui para graduação em psicologia em 2012, me formei em 2018, porque eu tive que parar um ano da minha vida também, em 2017, por causa do transtorno depressivo, que eu também passei por esse vale, e esse vale quase me levou à morte. Então isso me instigou mais ainda a abrir a minha boca, né, para falar, não, isso não é conto da carochinha, isso é uma doença, tem que ser falado, né? E o Espírito Santo, ao longo dessa minha caminhada, foi me dando discernimento também para entender o que é do espírito, o que é da alma, o que é do corpo. Quando enfermidades psicossomáticas ou, né, transtornos mentais, depressão, esquizofrenia, são da esfera do espírito, quando elas são da alma e quando elas são do corpo, carência de alguma vitamina, sabe? Isso fortaleceu muito a minha vida, fortaleceu muito o meu ministério, assim, foi bem legal. E uma coisa muito interessante do seu ministério, que eu sempre pontuo isso pro pessoal, é que o senhor tem sempre muita certeza daquilo que foi vocacionado, daquilo que foi chamado para fazer no reino de Deus. Isso é bom. E isso é uma coisa muito interessante, que nós temos que ter um pouco disso, né? Só que o problema, pastor, às vezes eu vejo que o pessoal ele fica muito preso ao título. Sim. Né, a nomenclatura.
né? Para mim exercer tal função no reino, eu preciso ter aquele título, né? Mas na verdade a função vem antes do título, né? Como o senhor mesmo disse. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, lá em casa, se você perguntar pra mim assim, Leandro, onde é que tá seu diploma? Meu diploma tá guardado dentro do guarda-roupa, e se você perguntar onde tá, eu nem sei dizer. Uau. Porque, é bem isso mesmo. porque eu acho que o meu chamado, se você olhar lá o meu status do meu WhatsApp, você vai ver que eu coloco que eu sou cristão, tá? Eu faço uma descrição lá e coloco. E por último, psicólogo. É uma coisa que é só título pra terra, né? Não... É uma questão assim que eu até estava lendo a respeito disso, o como nós, na nossa cultura, a gente é tão ficcionado a essa questão do diploma, a questão do título mesmo, sabe? Sim. Que a gente às vezes abre mão de tantas coisas durante a nossa vida para justamente a gente ter um papel dizendo quem nós somos, né? Quando na verdade a maior credibilidade para aquilo que a gente é a nossa função no reino de Deus. Não adianta, né? Então aí a gente vê gente se matando mesmo, literalmente, para conquistar coisas, o reconhecimento das pessoas. Inclusive assim, é só uma ressalva, né? Muitos transtornos mentais hoje, muitas doenças psicossomáticas vêm justamente por as pessoas não entenderem qual é o seu papel fundamental em Deus, para que elas foram chamadas. Isso é muito importante frisar, sabe? Quando você sabe quem você é, para qual propósito você foi chamado, para que você foi criado, né? Qual foi o objetivo de Deus ele ter formado o homem, né? Para quê? Para que você está na Terra? Quando você encontra esse propósito em Deus, qualquer coisa que vier se torna secundária e você passa por cima delas. Sabe? E uma coisa que eu sempre converso com os meninos a respeito disso é que quando você sabe o teu propósito, você sabe qual é o teu destino, você sabe para onde você está indo. Sim. Então, você saber o seu propósito tem como um benefício também você saber aquilo que não é para você. Porque você sabe para onde você está indo, então há coisas que não faz sentido você ter na sua vida ou você buscar, porque não combina com o teu destino final, teu destino profético mesmo, né? Bem isso. Né? Então é algo... E pastor, a gente sabe que nós estamos vivendo aí um tempo assim de reforma dentro das nossas igrejas, né? Tem um renovo de entendimento vindo e a gente vê mudanças em relação à visão da igreja como um todo a respeito de vários assuntos, vários temas que outrora a gente não poderia nem tocar e nem, né, falar dentro das nossas igrejas, dos nossos altares. Hoje nós temos tido a liberdade de falar e trazer para o centro essas pautas. Graças a Deus por isso, né? E graças a Deus por isso. E eu sei que psicologia também foi algo que enfrentou as suas barreiras dentro do nosso ambiente, né, de reino, ambiente de igreja, né? E como foi para o Senhor quando veio no teu coração essa vontade, esse desejo de estar fazendo essa faculdade e se formando em psicólogo? Então, esse negócio de você falar comigo assim, que antes era um tabu, eu posso afirmar que ainda é. A gente ainda está desconstruindo isso. Sim. Né? Hoje em dia, a gente sabe que está bem menos... o psicólogo ele é mais bem quisto dentro da igreja. E hoje os transtornos mentais lá dentro, eles já são... Como é que eu vou dizer? Já são mais bem falados. Sim. Né? Já é visto como uma doença que é tratável, precisa tratar e tal. Tem um CID, entende? Não é uma coisa perdida, não é coisa da cabeça do médico ou do psicólogo, sabe? É algo que está registrado. Então hoje o olhar mudou, sabe? Mas ainda assim, há um tabu. Né? E é um grande desafio. Eu vejo ainda muitos pastores expulsando o espírito de depressão no altar. Por isso que eu digo, pode ser espiritual, lógico. Entende? Mas eu tenho que discernir. Às vezes eu estou expulsando um demônio de algo que é orgânico. E claro, não tem demônio ali. Sim. Precisa de se fazer um ajuste com medicação, né? E aí, assim, o que despertou em mim o desejo de ir para a faculdade, né, de psicologia? Como eu disse, eu sempre gostei de cuidar de gente. E a gente sabe o quão difícil é acessar a alma humana. É muito difícil você acessar pessoas, principalmente quando se trata de assuntos peculiares delas, né? De questões pontuais, questões...
questões íntimas, né? Você pode ver que às vezes as pessoas constroem vínculos familiares ali, pai, mãe, filhos, e os filhos caem nas drogas, se abrem com os amigos, mas não se abrem com os pais. Entende? Então, assim, E quando você entra para a área da saúde, ou quando você se torna um pastor, você começa a ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de acesso, né? E a faculdade de psicologia me proporcionou muito isso, sabe? Quando eu fiz a graduação, eu pensei, falei, olha, primeiro que eu sempre fui apaixonado por cuidar de pessoas, eu falei assim, que legal, né? Pelo menos depois de formado, agora, eu sendo clínico, eu vou conseguir ter acesso a pessoas e a corações de pessoas que talvez ninguém da família delas, em algum momento da vida, vai conseguir alcançar, sabe? Então foi com esse foco, assim, né? Atingir o número máximo de pessoas, ser útil para alguém, de alguma forma. Entende? Tanto é que eu tenho uma visão mais social da psicologia. Eu não sou um cara dinheirista. Entende? Eu agrego a psico ao meu ministério mesmo. A psicologia, para mim, ela não é uma profissão. Até lá no CRAS, quando eu tô atuando ali, eu não vejo a psico só como uma profissão. Eu vejo a psico como uma oportunidade para eu poder alcançar pessoas e fazer por elas talvez o que ninguém foi capaz de fazer. Eu gosto de ter essa visão de você poder fazer algo que acaba se misturando com aquilo que nós chamamos de chamado, e dali a pouco você não consegue mais nem separar uma coisa de outra, né? Porque você tá fazendo tudo junto. E eu vejo muito aqui, né, na agência, porque sempre chega pra gente aqui pessoas que possuem projetos, né? E a gente vê que é um chamado da pessoa, é algo que tem a ver com a vocação dela, e acaba que a gente pode estar colaborando e ajudando. E de certa forma a gente está contribuindo para o crescimento do reino, né? A expansão do reino. E aí onde que eu me flagro nisso? Nossa, eu tô misturando tudo já. Então isso é bom, porque você acaba tornando uma coisa só e isso influencia muito no crescimento, no desenvolvimento não só do reino, como pessoal, né? O seu mesmo. Isso é muito, muito bacana. E é verdade. Pontuar. Bom, e essa questão da psicologia... eu li esses tempos atrás um livro chamado Especialistas em Pessoas, né? E ali no início do livro fala justamente a respeito disso que o senhor está falando. A gente, como igreja, a gente aprendeu muita coisa sobre anjos, sobre demônios, né? Sobre as coisas espirituais, muitas vezes. Só que a gente não aprendeu o principal, que é o centro do evangelho, que é realmente lidar com pessoas, né? E a gente vê muitas dificuldades, principalmente em relação à liderança, porque justamente não se abriu para isso. E como o senhor disse mesmo, existe ainda muitos tabus, né, a ser quebrados, e eu tenho esse entendimento de que a gente está tendo essa evolução, porque eu acredito que, mesmo que a minoria ainda está abrindo o espaço para que a gente traga, né, esse assunto em pauta, como a gente está fazendo aqui, né? Graças a Deus que o Nação Cash aqui é um projeto que é apoiado pelo Ministério da Igreja Nação do Reino, e eu comentei com o nosso pastor que o senhor iria vir aqui, ele falou, super aprovou, ele falou, isso aí, Lucas, a gente precisa falar sobre isso, né? E... Sem preconceitos, né? Exatamente, né? E é uma coisa interessante, né? Porque... infelizmente a gente vive isso dentro da igreja, né? Principalmente o tal dito preconceito, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes, até desanimando, né? Justamente por essas questões, né? Muitas das vezes entram pessoas dentro das nossas igrejas que aparentemente nós não sabemos o que não sabemos lidar, e aí automaticamente a gente exclui aquela pessoa, a gente afasta aquela pessoa. Não porque a gente acha que Deus não tem uma solução para ela, mas é que a gente não sabe o que precisa ser feito. Não sabe lidar, na verdade, né? Não sabe lidar com aquilo ali, não tem o conhecimento para aquilo, né? É verdade. E como o senhor disse, usando a psicologia como o senhor usa, é uma das formas de a gente trilhar caminhos para ajudar essas pessoas a saírem ou lidarem, solucionarem os problemas delas, né? O que é importante é assim, eu oro para que o Senhor levante mesmo, sabe? Profissionais de saúde, psicólogos cristãos,
dentro das igrejas e nos diversos espaços que existem por aí, sabe? Pra gente aprender a ter discernimento das coisas, né? Cristo veio para libertar os cativos, não é? Verdade. Então, e se o Espírito de Deus habita em nós, é nossa obrigação também vestir a roupa lá de Isaías 61. Né? O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E o Senhor nos ungiu para isso. Então, assim, eu oro para que o Senhor levante profissionais, sabe? Que tenham acesso de verdade mesmo aos diversos espaços espalhados por aí, inclusive às igrejas, para poder cumprir esse propósito de libertar os cativos. Jesus, antes de dar dons a qualquer pessoa e antes de usar na sua totalidade qualquer ser humano, antes disso, ele veio para libertar os cativos. Entende? É preciso ser liberto para libertar. Como é que eu vou falar de algo que eu não vivi? Entende? Então, assim, ó, é uma coisa que isso queima no meu coração, sabe? A igreja, ela não pode ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Ela tem que ser cheia de pessoas saradas para um cumprimento de um propósito maior. Entende? E assim, ó, a Psico, eu sou fã dela por isso. Porque às vezes eu enxergo além do que muitas pessoas enxergam, sabe? Eu chamo essas pessoas, eu trato essas pessoas. E para quê? Para que elas se tornem mais fluídas no reino. Para que elas se tornem mais frutíferas. Entende? Esse é o propósito. Uma igreja sarada. A gente precisa ampliar a visão. Né? Não é... Pegar realmente aquela pessoa que chega ali, a gente usa assim, cheio de carrapicho, né? Sim. Cheio de sujeira. Essa é a função do pastor, né? Isso. E ver uma pedra preciosa ali dentro, né? E realmente trabalhar com ela para lapidar, sabe? Entender que assim, olha, antes de Jesus outorgar qualquer ministério ao homem, sabe? Ele se interessava em primeiro lugar com a alma humana, curar pessoas, perguntar para as pessoas, olha, o que você quer que eu faça por você? Essa pergunta eu acho fantástica. Jesus era o maior psicólogo, assim, né? Ele era um cara que ele tocava a alma humana com simplicidade. Ele dava oportunidade, abertura para as pessoas falarem de si, falarem do que quisessem, sabe? Antes de Jesus ele comissionar qualquer pessoa para um chamado específico, né? Essas pessoas elas precisam ser libertas de verdade. Entendeu como é que é? Semana passada, pastor, algumas semanas atrás, eu vou até dar uma olhada qual episódio foi. Teve aqui com a gente o pastor Maico Madureira. Pastor Maico Madureira, ele dirige um projeto ali na cidade de Porto Belo, que é um centro de recuperação, né? Ali ele atende pessoas, né, em estado de vulnerabilidade social. E nós trouxemos ele aqui e a gente falou bastante a respeito dessa questão da dependência química. E ele trouxe pra gente aqui aquilo realmente que ele vivencia, né? Ele, como está à frente desse projeto, ele já viu inúmeras coisas a respeito disso, pessoas que também foram transformadas, pessoas que infelizmente não conseguiram chegar a se libertar disso, a sair dessa vida, né? E ele também é psicólogo, ele trouxe algumas coisas a respeito disso, e eu gostaria de entender qual seria a sua visão, né, com as suas palavras. Ele trouxe as palavras dele, mas com as suas palavras, o que é psicologia, mas também um pouco do seu lado pastoral. O que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas que passam por esse processo e muitas das vezes elas têm uma dificuldade muito grande de conseguir se libertar, sair dessa realidade, focado na questão da dependência química mesmo. Então, a gente tem que entender que falar de dependência química, né? Dependência do álcool, que não deixa de ser também uma dependência química. A gente está falando de algo orgânico, né? O organismo ele cria uma codependência daquilo. O cérebro vicia. Eu tive uma professora de fisiologia na faculdade e essa professora ela dizia isso assim, abriu muito a minha mente, né? Ela disse, olha, não são todos os cérebros que viciam. Tem pessoas que vão experimentar um beckzinho de maconha ali, elas vão sentir nojo daquilo e nunca mais vão experimentar. Outras pessoas não. Outras pessoas, o primeiro beckzinho de maconha já deu, já viciou e acabou. Então, assim, a gente vê que é algo orgânico, né? A gente precisa ampliar uma visão. Quando a gente vai para uma comunidade terapêutica, a gente não pode ser ignorante ao ponto de pensar assim, olha, eu vou repreender isso daqui porque isso daqui é demônio. Não, isso. O demônio, ele atua
por trás da vulnerabilidade que aquela pessoa se encontra, a fragilidade, como qualquer outra doença, né? Tem doenças que são colocadas por demônios, sim. Por isso que a gente precisa ter um discernimento espiritual até pra gente poder entender o que é do espírito, o que é da alma, o que é do corpo. Entende? Então tem doenças que são colocadas por demônios, mas se tratando de drogas, espíritos malignos podem sim prender essas pessoas nessas cadeias, porém existe algo orgânico por trás. Então a gente tem que ter um olhar assim de libertação, de um processo terapêutico mesmo, de limpeza desse organismo. A pessoa ela vai ter momentos de crise de abstinência. E eu preciso entender que eu não posso tirar a droga dela de uma vez. Entende? Quando eu estava na graduação, eu visitei um hospital judiciário lá em Minas Gerais. É o Jorge Luiz Vaz, lá em Barbacena. E é um hospital judiciário, por quê? Porque as pessoas que estão internadas lá são pessoas que cometeram os crimes mais escabrosos que você possa imaginar, né? Então, existem muitos dependentes químicos também. E o governo do estado de Minas, ele utiliza como recurso para poder tratar a abstinência dessas pessoas o próprio tabaco. Então, quer dizer, olha, o cara é viciado em crack, o cara é viciado em cocaína, o cara é viciado em heroína. A gente sabe que ele precisa desmamar dessas drogas, né? Até para ele poder desintoxicar. Mas eu não posso tirar também todas essas substâncias do organismo dele de uma só vez, porque a abstinência também mata. Tá entendendo? Sim. Tem gente que morre por abstinência. Tem mulheres que têm bebês, as mulheres são usuárias de droga, têm bebês, o bebê ele acaba de nascer, ele vai pra UTI e ele precisa fazer uso de droga também, porque ele também entra em crise de abstinência, pra você ver o quão sério é. Tá entendendo? Então assim, a gente trata o corpo, a gente entende, sabe, que é espiritual sim, porque existe vulnerabilidade, existe fraqueza, existe realmente uma mente vulnerável. Mas a gente entende que é algo orgânico e a gente precisa tratar então esse organismo para que ele se limpe, para que a pessoa se torne livre, ao mesmo tempo tratar a alma dessa pessoa. Por quê? Porque nos termos de alma, a gente sabe que tanto os transtornos mentais quanto o uso de droga causa prejuízos sociais, isolamento, falta de aceitação da família. Isso tudo, querendo ou não, adoece também a alma. Entende como? Então é um efeito cadeia, um abismo vai chamando outro abismo. Entendeu? Então a psico dentro desses espaços, a gente tem que ter um olhar pastoral e psicológico sim, e espiritual também, tratar essas pessoas num âmbito assim, ó, completo. É como se fosse uma equipe multidisciplinar mesmo, um olhar multifocal. Entende? Olha, ali não tem só atuação de demônio não, tem algo orgânico também. Vamos tratar, vamos desintoxicar essa pessoa. Também vamos entrar na esfera da alma ali, porque existem sequelas que essas drogas deixaram na alma, rejeição e um monte de outras coisas mais. E também vamos tratar a esfera espiritual, vamos injetar a palavra de Deus na veia dessas pessoas, até porque quanto mais forte no espírito estou, menos vazão à carne eu vou dar. Entende? Então a gente faz um trabalho completo. E é justamente sair dessa questão do micro e ir pro macro, né? Sim. Que às vezes a gente fica ali, né, focado em um problema só, em uma circunstância só que a gente tem que tratar várias questões, e pra gente enxergar isso, a gente tem que partir pro macro mesmo, né? Sim, com certeza. É muito importante, né? E assim, ele... Respondi a sua pergunta? Respondeu. A única coisa que faltou é a questão da visão pastoral. Como ajudar uma pessoa assim, né? Quando chega, por exemplo, em uma igreja, né? Porque a gente tá falando aqui com o pessoal e às vezes dentro da igreja, por exemplo, não tem um psicólogo, uma pessoa, né, com essa expertise, com esse conhecimento para ajudar, né, o pastor ou o próprio pastor, né, saber orientar essa pessoa. Né? É importante, sabe? É importante um psicólogo lá dentro, um pastor psicólogo, até para capacitar também a equipe de líderes para aprenderem a lidar com esse tipo de situação. É como eu disse, a gente não pode espiritualizar tudo, endemonizar tudo e achar que tudo tem a ver com a atuação de demônios. Sim. Pode ter? Pode ter, mas eu preciso ter discernimento para isso. Entende? Então assim, ó, a gente tem que ter esse olhar, o olhar humano sobre as pessoas antes de ter um olhar espiritual sobre ela também. Entende? Essa é a visão que eu tenho, essa é a percepção que eu tenho. Sim. Se chega... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho na fé que por muito tempo a religião massacrou ele. Ele foi um dos maiores traficantes do estado de Alagoas.
E assim, ele veio para Camboriú meio que fugido. E na verdade, nesse processo de fugir dele, ele teve um encontro com Cristo. E bota um menino hoje que ele é mais usado por Deus que eu até. Sabe? E Deus usa ele até pra falar comigo. Você tem que ver que comédia que é, sabe? É bem legal, né? E essa pessoa, ele... Por muito tempo, ele foi massacrado pela religião. E às vezes ele chegava lá em casa, ele falava assim, não quero saber mais de Jesus. Porque ele tinha o vício do cigarro. Olha, ele era um menino usado por Deus. Mas ele tinha um vício do cigarro e eu enxergava além de um vício, eu enxergava além do espiritual. Eu falava, meu filho, aí não existe só questões espirituais, existem questões de nicotina agindo no seu organismo. Você não vai conseguir se libertar do dia para a noite, eu posso te ajudar a se libertar. É um passo de cada vez. Vamos devagar, você quer que eu te ajude? Aí eu entrei com a psicologia, assim, entrei com um processo terapêutico com ele, a gente conseguiu. E aí, um dia ele chegou lá em casa, e todas as vezes que ele chegava lá em casa, às vezes ele chegava com vontade de fumar. Você acha que eu repreendia ele? Não, eu não repreendia. Eu chegava pra ele e falava com ele, você tá com vontade de fumar? Então vai ali pra sacada, vai lá e fuma seu cigarro. Tá entendendo? Eu entendia que era um processo. Aí, se tiver alguns pastores conservadores ouvindo isso que eu tô falando, eu falo assim, esse pastor tá desviado. Mas não é. Não é. Porque não existe só questões espirituais ali. Entende o cuidado pastoral? O cuidado pastoral é esse, é você enxergar fora da caixa, para além do espiritual. Nós somos espírito, alma e corpo. Eu não posso espiritualizar tudo. Tá entendendo? Sim. Então, assim, aí o que aconteceu com ele? Foi passando um tempo e ele foi se libertando do cigarro, até que um dia ele chegou lá em casa e falou comigo assim, maninho, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quantos meses tem que eu não fumo? 3 meses. Sabe quantos anos tem que ele não fuma? Quase 5. Entendeu? Acabou, se libertou do cigarro. Ele foi se limpando. Mas ele foi se limpando gradativamente porque o organismo dele foi expelindo a nicotina. E com a graça do Pai, ele foi se libertando daquilo. Entende? É um trabalho conjunto. E quando o senhor estava falando a respeito disso, me veio à mente aquela passagem onde Jesus vai falar com a mulher na beira do poço, né? Sim. Que antes de chegar e ter esse diálogo com ela, ele já manda os religiosos ir comprar pão lá na esquina. Lá, ó. Os discípulos chamam os discípulos, ó, primeiro vai lá, eu tenho um encontro marcado, não diz pra eles, né? Porque ele sabia, né, que se ela se aproximasse dele e eles estivessem juntos, eles iriam repreender ela e ele não ia poder ter o diálogo que ele teve com ela. Né? Então, a questão da religiosidade é justamente isso, né? Muitas das vezes a gente acaba enxergando os efeitos das pessoas e nós não conseguimos olhar realmente da maneira que Cristo olharia para aquela pessoa e a gente acaba sendo um empecilho para a transformação daquela pessoa. Para pensar, desde quando um homem judeu pararia sozinho com uma mulher à beira de um poço, sozinho. Só agravante. Só agravante. Para ter um contato com ela, ainda mais sendo samaritana. É um escândalo. Não seria um escândalo? Então, mas Jesus quebrou protocolos, não foi? Então, esse é o olhar pastoral. É um olhar estendido. Só que fora da caixa. Onde que eu digo pro senhor. Só que Cristo, ele é tão sábio que ele não teve somente o cuidado de se aproximar daquela pessoa porque ele precisava de conversar com ela, só que também teve cuidado com os discípulos. Sim. Né? Então ele reservou os discípulos e poupou os discípulos. Não, vai lá, porque eu vou ter um negócio aqui meio delicado, né? E eu sei que vocês não vão entender. Mas ele amou todos da mesma forma, né? Ele conversou com ela e poupou eles, né, disso daí. Então, essa questão da religiosidade é muito complicada de nós lidarmos, porque é uma coisa que está impregnada dentro da nossa cabeça, né? Porque parece que Jesus, ele nunca é suficiente. Eu sempre preciso dar uma forcinha para ele, eu sempre preciso acrescentar alguma coisa para a gente chegar no objetivo, né, que é estabelecido. Então, é um assunto muito interessante a gente falar aqui. E essa questão que a gente estava falando aqui a respeito da dependência química, a gente até comentou da questão no podcast do pastor Maico, que muitas pessoas têm essa questão de experimentar uma vez e dizer assim, só
só uma vez, ou é só um pouquinho, ou se é de vez em quando, é só para me alegrar. E a gente tá trazendo esse assunto aqui, gente, não porque estão trazendo um assunto para as pessoas que estão fora da igreja, porque infelizmente isso acontece dentro das nossas igrejas também, né? A única coisa que não tá sendo, não é tão exposto, né? Porque se há maquiagem, né? E a gente não toca no assunto muitas das vezes, e às vezes a gente não consegue solucionar esses problemas. É porque falar disso traz escândalo. E eles continuam existindo lá. Então é necessário a gente trazer esses assuntos aqui. E eu queria entender essa questão do porquê que essa pessoa chega até esse nível de experimentar. Porque uma coisa que existe muito é a questão da pressão social, né? Eu também tive, né, contato com isso na escola, por exemplo, né? Só que eu nunca tive a curiosidade. Então, né, as pessoas poderiam estar lá experimentando, usando perto de mim, mas isso nunca me influenciou. Para me se sentir da galera, eu vou participar. Mas eu sei que tem pessoas que isso mexe muito com ela. Então, parte para essa questão da pressão social. E como que seria na visão da psicologia? O porquê que a pessoa ela escolheria esse caminho, por exemplo, para se satisfazer ou para suprir uma demanda social, por exemplo? Primeiro a gente tem que pensar, Luquinha, que o uso de droga, o vício de drogas, ele é mais falado porque se trata de algo altamente viciante e que aparece socialmente, né? Sim. Mas existem outros tipos de vícios. Não é viciado em quê? É o vício em si. E a gente tem que entender o porquê que as pessoas se viciam, né? As pessoas vazias, quanto mais vazio eu estou, mais eu vou querer suprir necessidades e vazios em coisas. Entende? Então, assim, por um efeito ser mais prolongado, por me trazer um êxtase maior, por me levar para uma viagem no qual eu vou me desconectar dos meus problemas, dos percalços da minha vida, das minhas dores de cotovelo, tá entendendo? Então, o fato de a droga proporcionar isso, né, não é só uma pressão social em si, mas é o êxtase que isso causa. Se você vai lá se você vai lá no shopping e tem compulsão por compras, né? Você tá triste, vai pro shopping comprar. Chega lá, você compra, estoura o cartão de crédito, volta para casa. Quando você vê aquilo que você comprou, que a maioria daquilo não tinha necessidade, vem o vazio existencial, daí a pouco você cai naquele calabouço da depressão de novo e tudo volta a estaca zero novamente. Então, é um suprimento, momentâneo, digamos. Sim. Entende? E se a pessoa não tem mais cartão de crédito para estourar, ela não vai lá comprar. Agora a droga não, a droga ela é de fácil acesso. E o efeito de algumas drogas produzem assim, uma sensação tão boa para eles e é tão mais surreal para eles, é tão mais prazeroso. A desconexão deles com o mundo dos problemas é tão palpável assim, que, claro, eles vão procurar essas rotas, assim. É por isso. A gente tem que pensar que droga, ela é de mais fácil acesso, ela tem um poder de desconectar as pessoas do seu mundo real, entende? Diferentemente de outros tipos de vícios. É isso, é por isso que esses adolescentes, é por isso que essas pessoas, elas correm para as drogas. A sensação que isso traz. Uma pessoa que usa maconha, o canabidiol, ele tem um efeito extremamente relaxante. Entende? Então, uma pessoa que é extremamente ansiosa, uma pessoa que é extremamente tensa, ou que ela está preocupada com alguma coisa, sob o efeito da maconha, ela vai ficar tão relaxada que ela não vai ter tempo nem de pensar nos problemas dela. Entende? E por que vicia? Porque quando acabou o efeito da droga, ela volta para a realidade dela, ela não quer viver aquela realidade, então ela volta a usar de novo. Aí o organismo dela já não consegue mais lidar com aquele tipo de substância porque ela acha que aquilo já se tornou fraquinho para ela, então ela parte para uma droga mais forte, aí ela vai para cocaína. Entende? Então ela vai cheirar um pozinho ali para ela poder se sentir a super poderosa, porque esse é o efeito da cocaína no organismo. Fazer pessoas fortes, né? Digamos assim, super poderosas, elas acham que tem uma força descomunal, quando na verdade não. Mas assim, pessoas que se sentem fracas sob o efeito da cocaína se tornam fortes. E você acha que elas vão optar pelo quê? Se sentirem fracas sem a cocaína ou usar a cocaína para se sentir forte? Entendeu? Então é assim.
É uma realidade, né? E o senhor falou a respeito dos vícios em geral, até seria um assunto interessante a gente falar aqui, a respeito hoje da tecnologia, né? Os celulares, as redes sociais principalmente, né? É um vício igual, tá? É um vício, né? E, inclusive, ainda tem casa de recuperação para dependentes Já existe de isso? tecnologia. Meu Deus, já existe. Realmente, é bem complicado, né? Hoje a gente vê que... E uma coisa que eu tava vendo esses dias, eu não sei se... na Netflix, se eu não me engano, tem uma série lá que fala a respeito das redes sociais. E como que tudo aquilo ali funciona para realmente tornar as pessoas dependentes daquilo, né? Porque se a gente for parar para pensar, hoje nós somos produtos, né? Somos produtos das redes sociais. Porque o que as redes sociais vendem é a nossa audiência, para as marcas irem lá e comprar essa audiência. Então acaba a gente se tornando produto, né? E aí a gente vem e traz, por exemplo, um podcast como esse para ir justamente contra tudo isso, né? Não, eu não sou um produto, tanto é que eu estou utilizando isso para pregar a palavra do Senhor e levar um conteúdo transformador, não simplesmente para a gente tornar aquelas pessoas ali zumbis, verdadeiros zumbis. Porque o conteúdo que se cria cada vez mais é rápido, né? Instantâneo, né? E a gente entra nessa questão da ansiedade, né? Que a ansiedade... Isso promove prazer. Só te cortando um minutinho, Luquinha. Isso Pode promove falar. prazer, tá? Isso também promove desconexão, do mundo dos problemas. Uhum. Isso é algo tão assim, é por isso que é altamente viciante também. Enquanto você tá cuidando da vida alheia lá no Facebook, porque muita gente usa essas ferramentas para poder para vasculhar literalmente, né? Sim. Elas estão desconectando também dos seus problemas e se preenchendo momentaneamente, preenchendo um vazio. Por isso que eu falo, né? Quando você conhece o seu chamado, você entende o seu chamado, o seu propósito em Deus, aquilo se torna algo secundário, né? Mas as pessoas, elas precisam buscar rotas de fuga dessas coisas. Exatamente. Não que seja errado, né? Mas aí eu não posso fazer daquilo uma prática de vida, uma filosofia de vida, eu não posso viver em função daquilo, porque isso se torna algo extremamente viciante, né? Exatamente. Aí você vê as pessoas lá nas redes sociais se alimentando, quando sai dali tá no mesmo buraco, na mesma masmorra, do mesmo jeito. E elas precisam daquilo, das redes sociais em si, para se manterem felizes, satisfeitas. E é interessante esse documentário porque ele fala justamente a respeito disso e como tudo é pensado intencionalmente para que a gente fique ali, né? Cativo, tanto é literalmente. Que a própria maneira ali de a gente tá rolando ali nosso feed ali é propício para que a gente fique, né? E hoje a gente lida aí com o algoritmo que é justamente para intensificar ainda mais para que a gente fique. Porque a gente vai ver no nosso feed só as coisas que nos interessam, né? Esses dias eu tava até brincando com a minha esposa que às vezes a gente tá falando alguma coisa, né? Conversando, quando a gente abre o celular, tá justamente aquilo que a gente tava falando tava no celular. Então são os algoritmos, os robôs que estão trabalhando para que a gente fique ali, né? Então a gente tem que ter esse entendimento de utilizar, mas de uma forma sábia, né? De uma forma que vai, de alguma forma, trazer algo transformador e edificante, com um propósito, né? Isso eu ia falar agora. A gente tem que perguntar para qual propósito. Exatamente. Não é? Você utiliza as mídias sociais com o propósito de expansão do reino de Deus, né? Sim. Então, há um propósito. Então, para qual propósito eu vou usar as redes sociais? É para passar tempo? É para suprir vazios existenciais? Ou é para expandir o reino de Deus? Eu vi uma ilustração esses dias num podcast também, que falava a respeito de... Imagine que você é colocado, por exemplo, numa avenida bem movimentada, né? Por exemplo, aqui a gente tem a Nereu Ramos aqui. Vamos supor que coloquem você lá numa avenida bem movimentada e coloquem uma venda nos seus olhos e com a boca aberta, né? Então, qualquer pessoa que passasse ali poderia colocar o que fosse dentro da tua boca. Se fosse veneno, a pessoa ia pôr dentro da tua boca, você não estaria vendo. Então, quando a gente fica nas redes sociais sem um propósito, a gente fica praticamente como essa pessoa que está vendada. Porque a gente não sabe o que vem ali depois do próximo stories, na próxima publicação. E a gente agir com um propósito é justamente isso que o senhor falou. É a gente entrar ali e antes de a gente entrar, a gente definiu, não, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? E não entrar aleatoriamente. Porque aí a gente vai começar a evitar, né, de ser contaminado. E como o senhor disse, às vezes a gente sai dali
com a mente toda bombardeada com esses lixos que apresenta pra gente, porque são conteúdos realmente pra gente nos manter ali, né? E isso é muito interessante. E sobre a ansiedade que nós estávamos falando aqui, pastor, isso aí é um tema, eu acho que muito complicado pro crente. Porque o povo ansioso é o cristão. Jesus amado. Não sei se lá na igreja de vocês também tem esse problema. Sempre, né? Mas aqui na nossa igreja tem um povo que é abençoado. Eu, inclusive, às vezes me pego nessa dita ansiedade, né? E a ansiedade é algo difícil de nós conseguirmos romper, né? Sabe o que eu ensino para as pessoas? Primeiro, a ansiedade é uma emoção. Ela é uma emoção importante até, né? A gente precisa se sentir um pouco ansioso para se movimentar de alguma forma. Sim. Eu até cito exemplo quando eu vou atender algum paciente assim com transtorno de ansiedade, ou às vezes está caminhando para um transtorno assim. Eu digo pra ele, eu falo, olha, você imagina, você tem uma conta de luz pra pagar. Você sabe que se você não pagar essa conta, já tem 3 vencidas. Você sabe que se você não pagar, amanhã eles vão lá e vão cortar sua luz. Então, querendo ou não, esse sentimento, essa emoção que vem, que te incomoda, que te traz um certo desconforto, te leva pra um propósito maior, que é correr atrás do dinheiro pra pagar suas contas. Sim. Entende? Então, nesse ponto, a gente entende que é uma emoção saudável. Entende? O problema é quando eu já não consigo mais identificar com o que eu estou ansioso. Existe a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é justamente isso. Ela já se torna mais em um nível patológico. As pessoas, elas perdem o controle. Se você perguntar para elas assim, você vai ver a pessoa batendo perna o tempo todo, comendo os dedos o tempo todo, você vai ver a pessoa agitada o tempo todo, e você pergunta para ela, você está ansioso, não tá? Estou. Com o quê? Não sei. Entende? Ela não consegue identificar. Exatamente. A gente tem que aprender a separar níveis patológicos de níveis normais. Ou seja, quando é doentio e quando é algo normal. A ansiedade nos impulsiona à responsabilidade. Entende? Então ela é uma emoção normal. Ela só passa a ser patológica quando eu perco o controle daquilo. Quando aquilo aumenta de frequência, aquilo começa a aumentar de intensidade e começa a me trazer prejuízo. Quando eu vou ensinar para alguém sobre isso, a medir o termômetro da ansiedade, na verdade, eu sempre pergunto para elas com qual frequência, qual a intensidade. Antes eu estava ansioso com algo pontual, sabe? Eu tinha uma conta para pagar, então fiquei preocupado com aquilo, para eu me movimentar, correr atrás do dinheiro para pagar aquela conta. Sim. Agora, essa ansiedade, ela já não se foca mais só no pagamento de uma conta. Então ela já começou a se tornar algo mais frequente na minha vida. Antes era uma vez por semana ou uma vez por mês. Agora não. Agora é todos os dias. Então ela aumentou de frequência. Antes eu sentia uma emoção controlada, ao ponto de isso não me gerar uma crise. E aí agora ela começou a aumentar de intensidade também. Ela já começou a me trazer sintomas somáticos, ou seja, sintomas no meu corpo físico. Então a minha pupila começa a contrair, a minha boca começa a ficar seca, as minhas mãos começam a suar, entendeu? As extremidades do meu corpo começam a adormecer, eu começo a ter taquicardia. Então, ela já aumentou também, ela já começou, além de aumentar de frequência, todos os dias agora eu tenho, ela já aumentou de intensidade e ela já começou a me trazer prejuízo, porque agora... Antes eu conseguia sair de casa, agora eu já não saio de casa por medo de ter essa sensação horrível lá na rua. Percebe como é? Então assim, a gente precisa entender que a ansiedade é algo normal, desde que eu tenha consciência do porquê eu estou. A partir do momento que eu perco a noção do que é que está acontecendo comigo e passa a ser algo mais geralzão, passa a acontecer todo dia, começa a me trazer crise e prejuízos sociais, eu já começo a evitar ambientes assim de aglomeração de pessoas, que são as fobias sociais, eu começo a evitar agora de ir para a escola, eu já tenho medo de ir para o trabalho, não pelo trabalho em si, mas por medo da crise, entende? Olha para você ver o quanto de prejuízo isso causa. A ansiedade, ela tem que ser assim, ela tem que ser trabalhada nesse sentido. Um sujeito ansioso, a gente tem que trabalhar mais métodos preventivos com ele, para que ele não entre numa cadeia de crises recorrentes e isso se transforme num transtorno de pânico. Sim. Você entendeu? Mas a ansiedade, ela é uma emoção normal.
E a preocupação e a ansiedade, elas têm diferença ou é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. O que é o conceito de ansiedade? É uma pré-ocupação, ou seja, se a gente for olhar, né, a raiz da palavra ali, é eu me ocupar previamente de algo antes daquilo acontecer. Então, isso é uma pré-ocupação. Eu me ocupo previamente. Entendeu? A ansiedade e preocupação é a mesma coisa. Só que em níveis normais. Sim. Sem exagero, sem excessividade. Tem um texto, né? Eu amo essa passagem que Cristo diz assim, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, né? Com que é a vez de comer, com que é a vez de beber, com que é a vez de vestir. Observe as aves dos céus, não plantam, não colhem, no entanto o vosso Pai Celestial os alimenta. Olhe lá para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu em toda a sua glória, seu resplendor como um desses lírios. Quanto mais vós, homens de pequena fé, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus, quando dizia aquilo para as pessoas, ele já estava pensando nas consequências que aquilo poderia acarretar. Sim. Entende? Jesus é visionário, ele olha lá na frente. É o que o psicólogo faz lá no consultório, sabe? A gente trabalha prevenção aqui. Olha, vamos controlar esse negócio enquanto está no início? Vamos organizar sua vida? Vamos comprar uma agenda? Sabe? Vamos anotar a sua vida diária, vamos colocar tudo no papel, entendeu? Vamos organizar, vamos aprender a identificar gatilhos. O que são gatilhos? O que desperta ansiedade em mim? Estou ansioso com o quê? Por quê? Para quê? Qual o propósito? Entendeu? Vamos trabalhar a prevenção para não chegar lá. É o que Jesus fazia. Ele já falou, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque o negócio é o seguinte, se vocês andarem ansiosos pela vida, o caminho é esse. Sabe? Jesus era esperto, ele sabia desenvolver pessoas. Sim. Entendeu? Então, olha, se Cristo falou sobre, é porque é algo que realmente mina suas forças. Você parar para pensar, você quando para acelerar o teu pensamento em algo que não existe, você perde a oportunidade de ser produtivo no dia de hoje. Você perde o foco daquilo que realmente é importante, daquilo que você tem que fazer, você entendeu? Sim. Por que é importante a gente controlar esse sentimento, essa emoção? E, por exemplo, o burnout, que agora está sendo falado bastante, né? Por Pois aí, é. seria mais ou menos uma intensidade maior em relação a essa questão da preocupação? Ou é o estresse também? E como que... O burnout, ele não tem nada a ver com a ansiedade em si. Ele é o adoecimento ocasionado no trabalho por causa dos excessos, entende? Então, pressões no trabalho, volume de trabalho, sabe? Perseguição no trabalho, assédio moral no trabalho. Tudo que é relacionado ao trabalho e que traz adoecimento, a gente, hoje em dia, eles chamam de síndrome de burnout. É por causa disso. Ela não tem muito a ver com a ansiedade, apesar de dentro do burnout a pessoa também passar a ter crises de ansiedade. Por quê? Porque ela passa a evitar aquele ambiente de trabalho. Quando ela levanta de manhã, que ela pensa que ela tem que ir trabalhar, ela já começa a ter sintomas somáticos de ansiedade, o coração dela começa a acelerar, a mão dela começa a suar, ela começa a ter lapso de memória. Por quê? Porque ela quer evitar aquele lugar que, de uma certa forma, se tornou um ambiente traumático para ela. Entende? O burnout, ele é um pacote completo, na verdade. Né? É o esgotamento em decorrência do excesso de trabalho e de tudo isso que eu te falei. Só que aí, por causa disso, a pessoa pode desenvolver um transtorno depressivo também. Ela pode desenvolver crises de ansiedade também. Ela pode desenvolver transtorno de pânico também, como comorbidade do burnout. Consequência do burnout, entendeu? Pacotinho completo ali. E essa exaustão, digamos assim, teria assim um entendimento bíblico, por exemplo, a respeito disso? Por que hoje nós, né, óbvio que a gente, né, vivencia isso há muito tempo, hoje a gente está aprendendo mais sobre essa palavra, né, e sobre o que realmente significa isso, mas biblicamente falando, e como um pastor, o senhor teria assim um entendimento do porquê que nós vivemos isso nas nossas vidas? Porque eu vejo que bastante gente acaba não chegando ao ponto de dar esse apagão, mas acaba se estressando excessivamente, sabe, se preocupando demais, essas coisas. O Espírito Santo é muito chique. Ele me trouxe um texto à memória, lá do livro de Salmos. O salmista diz: olha, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Olha o pão de dores aí. E penosamente trabalhar, porque os seus amados ele dá enquanto dormem.
né? Esse texto não está dizendo para a gente fazer preguiçosos, mas está dizendo para a gente fazer pessoas confiantes em Deus ao ponto de descansar nele. O que é necessário eu fazer, eu vou fazer. Olha para você ver como que as coisas acontecem assim. É como que a palavra de Deus é aplicada, né? Hoje em dia existem as leis trabalhistas. E a gente sabe que o ser humano ele foi feito, eu costumo dizer que ele foi feito para suportar cargas. Sim. Né? O que adoece o homem não são as cargas. Entende? Então, você tem uma carga horária de trabalho de 8 horas diária. Então, subentende-se que, para aquela função que você foi contratado, aquelas 8 horas diárias, elas não vão te sobrecarregar ao ponto de te causar qualquer tipo de adoecimento. Agora, quando se há o excesso de trabalho, o excesso de carga, se paga o quê? Hora extra. Então, a partir do momento que eu encerro a minha jornada, eu tenho 15 minutos de descanso, bato o ponto de novo, e aí começa a contar aquele período de hora extra, porque entende-se que há uma sobrecarga. Então, por causa da sobrecarga, eu também recebo um valor extra. Sim. Entendeu? Então, assim, as leis trabalhistas já entendem isso. Né? Se o ser humano entender que ele precisa trabalhar para ele poder desfrutar, dificilmente ele vai se submeter a uma síndrome de burnout no futuro. Entende? Eu trabalho para eu poder me sustentar e não para fazer a minha vida escrava do trabalho. Sim. É esse o problema. É que as pessoas querem ter as relações de consumo, né? Eu preciso pagar minhas contas não param de chegar, mas claro, a gente fica fazendo conta, e fazendo conta, eu tenho que trabalhar mais, e esse ciclo vicioso, ele adoece as pessoas. Entende? Então é inútil. O salmista diz, inútil vos será levantar de madrugada. Tem gente que levanta 4 da manhã para trabalhar e volta 4 da manhã do outro dia para descansar, sabe? E aí vive nesse ciclo. É como se, vamos dizer assim, a matemática não estivesse fechando na vida dela e acaba comendo pão de dores. Sim. Porque isso traz adoecimento. Claro. Entende? Esse foi um texto que o Espírito Santo trouxe à minha mente, claro, sim. Porque é inútil. É inútil, isso só traz desgaste, isso traz exaustão, isso traz adoecimento e, consequentemente, a morte. Porque, querendo ou não, eu ensino para as pessoas o seguinte: vamos trabalhar para a gente produzir mais serotonina. Quanto mais hormônio da alegria, do prazer e do bem-estar eu produzo, mais longevidade de vida eu vou ter, menos envelhecimento precoce eu vou ter, mais saúde eu vou ter. Agora, quanto mais cortisol, que é o hormônio do estresse, eu produzir, mais rápido eu vou envelhecer. Tem pessoas de 50 anos com cara de 80. E quando você vai ver, você fala, nossa, né, que pessoa sofrida. Sofrida mesmo. Por quê? Porque ao longo da vida dela, ela liberou mais cortisol do que serotonina. Ela passou mais estresse do que alegria. Entendeu? Então é inútil o cara comer pão de dores. Ele tem que viver, ele tem que aprender assim, a trabalhar para o seu sustento, mas com o entendimento de que sobrecargas adoecem. Não há necessidade. Se a Bíblia te orienta, você vai desobedecer para quê? O senhor já ouviu falar sobre o passarinhar? Não. Não? O senhor citou ali a passagem ali de Jesus falando sobre nós olharmos para as aves, né? E eu estava lendo, na verdade eu estava assistindo uma pregação e o pregador falou sobre isso, né? Esse ato de passarinhar é o que nos traz o conforto, se caso nós estivermos, por exemplo, ansiosos, né? Que foi a orientação de Cristo ali naquele momento, né? Olha, se vocês estiverem ansiosos, não tenha ansiedade por coisa alguma, mas olhe os passarinhos, né? Ele tá meio que dizendo assim, olhem para a minha criação, né? E medite nela, né? Então, esse ato de você parar um dia que você realmente tá, né, agitado, que você tá começar a meditar na criação que tá na sua volta, te traz essa sensação de conforto, né, de que você tá nos braços dele e o Deus que criou todas essas coisas também tá cuidando de ti, né? É só você observar, né? Se você parar pra pensar, o passarinho, ele tem relógio biológico? O passarinho, ele sabe a hora que ele tem que comer? Sabe? Não, ele é conduzido literalmente por instinto mesmo, né? O próprio Deus, assim, já colocou isso no pássaro. Ele tá passando, a hora que ele vê, você vê a gaivota ali, a hora que ele vê o peixe, assim, quase pertinho da superfície, ele vai, desce e pega o peixinho, sabe? Então, assim, olha, pra você ver que o passarinho não se preocupa com a hora que ele tem que comer. Exatamente. Simplesmente está diante dele, ele pega e come. Entende? Pra que você vai andar ansioso pela sua vida, sabendo que você tem um Criador que te cuida?
Exatamente. Não é? E a gente só vai conseguir perceber isso se nós pararmos realmente para meditar nisso, né? Pra gente ver em nossa volta isso, porque às vezes a gente tá tão... A gente usa muito essa expressão, eu não gosto muito dela, mas a gente tá tão na correria, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Dessa verdade, né? Claro, Luquinha, assim, ó, a gente não tá falando de algo aqui pra nos colocar lá em cima no patamar como se a gente não ficasse ansioso. Sim. Não, muito pelo contrário. Isso. Né? Nós também estamos sujeitos e passamos por isso. Só que a gente passa por isso com uma certa maturidade. Né? Eu não me dou o luxo, eu não vou chamar isso de luxo, eu não me dou o desprazer de perder uma noite de sono porque eu tô endividado. Você também. Você tá entendendo? A minha esposa fica doida comigo. O meu sono é mais precioso do que a dívida. Entende? Então, assim, ó, é algo que você vai amadurecendo. Verdade. Você sabe por quê? Você precisa entender que há um Deus que te cuida. Entende? É claro que eu preciso me mover de alguma forma, mas Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Não, deixa eu deitar, dormir, deixa amanhecer o dia. E quando eu me tornar produtivo de novo, que o meu cérebro acordar, eu vou pensar no mal de hoje, eu vou pensar naquilo que eu posso fazer para poder resolver o meu problema hoje. Mas calma, por enquanto, vamos descansar, vamos viver o mal de hoje, deixa o mal de amanhã para amanhã. Por que as pessoas adoecem? Porque elas querem viver o mal de 30 dias na frente. Exatamente. Entende? Já não basta para ela o mal de hoje. Isso é ansiedade. É verdade. E pastor, a gente tá aí em setembro e esse mês foi um mês separado, né, mundialmente conhecido para a gente trazer, né, um assunto, né, muito importante, que é a respeito à prevenção ao suicídio, né? Sim. E eu acho muito importante nós falarmos sobre esse tema, por mais que ainda existe muitas questões, né, de preconceitos e tudo mais. Mas o fato é que existem pessoas, infelizmente, tirando sua própria vida, né? Inclusive... Infelizmente. Inclusive, essas semanas que passaram aí, Deus falou muito a respeito disso nos nossos cultos. E eu vi a necessidade de nós trazermos, né, esse assunto de uma forma mais abrangente, de uma forma mais aberta, né? E eu gostaria de conversar com o senhor um pouco a respeito disso. E como que funciona essa questão para uma pessoa chegar nesse ato, né? E eu vejo que, na verdade, é uma coisa que é contra a nossa natureza, né? Porque a gente tá naturalmente, instintivamente, a gente tá sempre tentando viver, né? E essas pessoas, chega um momento que elas decidem, eu quero tirar minha própria vida, né? E como que funciona isso na mente de uma pessoa, né? Que chega nessa situação? Então, em primeiro lugar, assim, ó, entendendo um pouquinho o Setembro Amarelo, por que foi criado esse mês, ele é um mês de prevenção ao suicídio, de valorização à vida, mas também é um mês de prevenção aos acidentes de trânsito, né? Uhum. Tanto é que os agentes de trânsito nesse período, juntamente com a prefeitura em si, com a parte de saúde mental ali, eles fazem um trabalho conjunto, porque o que acontece? A gente percebe que, falando de suicídio, as mulheres tentam mais suicídio, porém a efetivação do ato em si é menor. Então as mulheres tentam mais, porque os métodos que elas utilizam são métodos menos invasivos. Geralmente intoxicação exógena, que é o uso de medicamentos ou uso de veneno, entende? Mas, na verdade, elas estão ali em um processo de desespero, porém, elas querem mais chamar a atenção, né? A mulher é mais emotiva nesse sentido, né? E os homens não. Os homens tentam menos, porém, eles utilizam métodos mais invasivos, portanto, eles efetivam mais o ato suicida. Uhum. E aí, existem inúmeros acidentes de trânsito hoje com vítimas fatais. E se você parar para pensar, e se você for olhar os dados estatísticos, você vai ver que a maioria dos acidentes com vítimas são do sexo masculino. E aí, parou-se assim para se pensar, né? Por que tantos homens se matam em acidentes de trânsito, em vias públicas ali. Uhum. Entendeu? Então, assim, se acendeu um olhar para isso. E por isso, o Setembro Amarelo. Prevenção ao suicídio e também de acidentes de trânsito. É claro, a pessoa morreu com ela ali, você não tem como entrevistá-la para saber o que ocasionou aquela morte, né? Mas subentende-se que
pode ter a ver também com, além do uso de álcool, né? Enfim, a relação com o suicídio. E falando do suicídio em si, o suicídio, ele também, hoje é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença também. Inclusive, já tem estudos que mostram em artigos científicos que ele está no gene humano. Assim como qualquer outra doença, a diabetes, a hipertensão, a depressão em si, o suicídio também, né? Só que eu vejo o suicídio também de uma outra forma. Eu vejo o suicídio também como algo espiritual, sabe? Lembra que eu disse que transtornos mentais a gente tem que ter um olhar de espírito, alma e corpo para a gente poder identificar em qual esfera se encontra? Então, uma pessoa quando ela está depressiva, por exemplo, porque a principal causa geradora assim, de tentativas de suicídio e atos consumados do suicídio em si, são os transtornos mentais. Primeiro, o transtorno depressivo, o transtorno de personalidade borderline, os transtornos de personalidade em si, né? O uso de drogas. A maioria do público jovem que se suicida geralmente são pessoas que estão sob efeito de álcool e outras drogas, isso também é comprovado, entende? Então, assim, a gente não pode deixar de pensar que o suicídio também ele é algo espiritual, por quê? Por causa da vulnerabilidade. A pessoa ela só se suicida porque ela chega no ápice do desespero, na verdade, quando ela olha para um lado e para o outro, ela não vê perspectiva de vida. Entende? Sim. A família já não dá conta, às vezes por questões culturais, às vezes porque eu não quero envergonhar minha família. E isso pode ser gatilho disparador para que essa pessoa tente suicídio, sabe? Como pastor também, eu enxergo o suicídio também de uma forma espiritual. Existem demônios por trás disso, né? O que motiva uma pessoa a se jogar de forma impulsiva de um prédio, né? As vozes que ela ouve antes de se matar. Você é inútil, você não tem valor, sua vida não vale nada, por que você não acaba com isso? Entende? Então eu entendo o suicídio também como algo espiritual. Eu digo assim, ó, todas as doenças, toda sorte de mazelas humanas, elas têm o dedo dos demônios por trás. Sim. E elas só entraram na raça humana por causa da queda de Adão. Né? Por isso que o homem sofre tanto, né? Sim. Então toda sorte de doenças que veio com o pecado, né? Existem dedos de demônios por trás disso, ações demoníacas por trás disso. E isso daí pra mim é muito claro. Eu lembro que eu passei por um episódio em 2017 quando eu tentei suicídio, porque eu gosto de falar, Luquinha, daquilo que eu vivo, sabe? Eu gosto de falar de mim. E eu estive no ápice do desespero também, eu também tive transtorno depressivo gravíssimo, ao ponto de tentar suicídio, e eu premeditei minha morte. Literalmente eu quis assim, eu planejei tudo como eu ia fazer. Tá entendendo? E logo quando eu tomei aquele mundo de remédio, eu senti a morte encostando do meu lado. Literalmente. Aquela coisa fria encostando do meu lado esquerdo, assim, ó. Só esperando aquela medicação fazer efeito pra me tragar. Tá entendendo? Eu senti um ambiente todo gelado na hora. Não era algo natural, era algo espiritual. Entende? Então eu tenho um entendimento sobre isso e eu passei por isso. Você tá entendendo? Sim. Então assim, ó, a gente sabe que existem causas orgânicas, existem N fatores que pode levar uma pessoa a se suicidar. N fatores, né? Existem países que o suicídio é cultural, né? O suicídio altruísta, por exemplo, né? Se eu não me engano, foi Emily Durkheim que falou dos tipos de suicídio lá na sociologia. Então existe o suicídio altruísta. Sim. Que é o caso dos homens bomba, né? Eles se matam em prol de algo. De algo, sim. Entende? Por uma causa maior, um propósito maior ali, então eles acabam se matando. Então isso é um suicídio altruísta. Isso é cultural em alguns países. Satanás usa disso daí pra poder ceifar um monte também, né? Mas a gente não pode deixar de pensar que suicídio é algo... E eu acho que uma coisa interessante pra gente ver também, pastor, é como a gente pode nós lidarmos, né, com uma situação como essa conosco, né? E também como a gente poderia lidar com uma pessoa que a gente conhece, por exemplo,
que talvez ela esteja apresentando algumas atitudes que o senhor mesmo pode elencar essas atitudes aqui para a gente identificar, né? Como o senhor já disse, a questão da depressão é muito importante também, esse isolamento das pessoas, para a gente realmente ajudar, né? Como se eu tivesse vivendo ou como se eu conhecesse alguém e como eu poderia ajudar essa pessoa nessa situação. Então, assim, ó, a gente sabe que a maior causa dos suicídios em si estão ligados a transtornos mentais, isso é indiscutível. Uhum. Mas também existem causas de suicídio no qual a pessoa aparentemente está normal, porque tem gente que se mascara muito bem, né? Sim. Então isso é algo que a gente tem que levar muito em consideração. Uma coisa que a gente precisa é conhecer o outro. Porque antes, o que antecede o suicídio são mudanças comportamentais. Entende? Então, assim, ó, você percebe que a pessoa é uma pessoa extremamente alegre, de repente ela se fecha. Uhum. Né? Ela já se isola. Ela começa com discursos de morte. Às vezes sutis. Essa minha vida tá uma droga. Não quero mais viver. Sim. Sabe? Por que as coisas só dão errado pra mim? Entende? Então, assim, ó, imagina, a pessoa ela não tinha esse discurso, de um tempo pra cá passou a ter. Então a gente precisa conhecer bem, sabe? Orientar famílias. Porque às vezes a gente, como amigo de alguém, se você é um amigo muito íntimo, você conhece bem aquela pessoa, então você consegue identificar. Mas geralmente, quem tem essa facilidade, esse feeling pra poder identificar essas coisas são os de dentro de casa. Porque percebe alterações comportamentais ali. Claro. Entende? Então há indícios, há mudanças comportamentais. Né? E uma coisa que eu sempre digo, a gente está lutando contra forças espirituais da maldade. Né? Satanás ele veio para matar, quem veio para trazer vida foi Cristo. Entendeu? Então a gente precisa entender o seguinte: se nós estamos lutando contra forças espirituais da maldade, eu tenho que dificultar o acesso do inimigo àquela vida. Ainda que seja utilizando de métodos simples. Por exemplo, eu trabalhei um ano no programa de valorização à vida do município de Balneário Camboriú, que é o Abraço à Vida, com foco no suicídio. Uhum. Eu trabalhei um ano nesse programa. E, meu Deus, assim, olha, eu acho que a minha experiência com comportamento suicida nesse tempo, né, nesse ambiente, valeu mais pra mim do que se eu fizesse um doutorado escrito ali, sabe, de 4 anos de cadeira de faculdade. Porque as coisas que eu vi, que eu presenciei, tentativas de suicídio, enfim, e eu sempre orientava as pessoas, assim, familiares e tal, falava, olha, tire tudo que seja facilitador de acesso dessa pessoa ao suicídio. Sim. Então o que, por exemplo? Remédio, arma branca, arma de fogo, mangueira de chuveiro, fio de luz, entende? Tudo o que for facilitador, veneno, tudo que for facilitador. Porque a pessoa ela está desesperada. A gente tem que entender que uma pessoa que tenta suicídio, ela está desnorteada. Ela já está decidida dentro de si. Ela já não vê mais perspectiva de vida. Ela não consegue enxergar mais uma luz no fim do túnel. Uhum. É exatamente isso. Entendeu? Então a gente precisa dificultar. E isso dentro do código de ética da psicologia é o único momento em que eu posso quebrar o sigilo e devo quebrar. Então se as pessoas conhecem alguém que estão planejando suicídio, eu vou contatar a família ou a rede de apoio mais próxima dela. Entendi. Para poder cercar aquela pessoa de todos os cuidados. E outra coisa, manter essa pessoa em constante vigilância, 24 horas por dia com os olhos sobre ela. Se alguém está com plano de se matar, não subestime o mal, ela vai se matar. Ela vai se matar. E eu tive experiência própria dentro da minha atuação de ver a pessoa tentando inúmeras vezes até que uma hora ela conseguiu. Tá entendendo? Sim. Então a gente precisa a gente precisa conhecer bem, entender que existem mudanças comportamentais. Muda. Vamos assim, salvo as exceções, tem pessoas que conseguem fingir tão bem que às vezes vai trabalhar normal, vive um dia normal, um momento normal, e de repente chega em casa e quando você vai ver tá lá enforcado no guarda-roupa. Entende? Isso daí acontece? Acontece. Mas na maioria das vezes há mudanças comportamentais perceptíveis. É que as pessoas vivem uma vida tão corrida,
tão alienadas ao trabalho, às suas funções, aquilo que tem de fazer, que elas desviam o foco, o olhar do ser humano. É automático, é automático. Você acha que o pai e a mãe ficam observando o filho 24 horas por dia? Não fica. Entendi. Entende? Às vezes acha, às vezes é um jovem, um adolescente, o menino tá com dor de cotovelo, ele deve ter brigado com a namorada lá fora, entendeu? Não minimiza, né? Isso, não para sentar, para ouvir, para entender o que se passa naquele coração. Então são mudanças comportamentais que às vezes passam ali, ó, batido, e as pessoas não veem. E só se dão conta quando encontra ali, ó, morta. E no caso, se a pessoa estiver passando por essa situação, e eu creio que a gente pode dizer aqui que quem sabe que Deus possa utilizar essa plataforma aqui para quem sabe você que estiver pensando com pensamentos como esse, né? Tentando tirar sua própria vida, já fez várias tentativas, que isso é uma coisa também que eu estava pesquisando para a gente fazer esse podcast aqui, e eu vi que tem pessoas que ela tenta várias vezes e ela não consegue, né? Só que chega um momento que ela tem êxito, né, em tirar sua própria vida. Eu tava lendo também um caso de uma pessoa que ela planejou detalhadamente até que ela conseguisse, né, tirar sua própria vida, e ela tinha uma série de obstáculos para conseguir chegar até o objetivo dela, e ela foi vencendo obstáculo por obstáculo até que ela conseguiu chegar no êxito, no objetivo dela, e tirou a sua própria vida. E o que o Senhor teria para falar para essa pessoa que talvez esteja aí passando por esse vídeo, né, abriu ali o seu celular e se deparou com esse podcast falando sobre esse assunto? Então, assim, ó, primeira coisa, ela precisa entender, a vida dela é importante. Ninguém tá na Terra por acaso, né? As pessoas não nasceram por acaso, elas têm um propósito de vida. Ela só tá no meio da escuridão no qual esse propósito se perdeu em algum momento da caminhada. Mas é possível encontrar uma luz no fim do túnel. Então ela tem que entender que a vida dela é importante. E a gente falar de suicídio e falar de Setembro Amarelo é a gente falar do mês de valorização à vida. A vida é importante. Por mais difícil que ela seja, ela é importante, né? E assim, a gente precisa romper com estruturas de orgulho. Entender que existem formas, maneiras de vencer que não seja tirando a própria vida, né? Reconhecer que precisa de ajuda e ir atrás. E se não tiver força para ir atrás, pelo menos pedir ajuda. Abrir a boca e dizer, olha, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, para pelo menos alguém carregá-la no colo e levá-la até um lugar de tratamento, sabe? Então, assim, ó, existem formas da gente lidar com a situação que não seja tirando a própria vida, né? E uma coisa que é legal, assim, a pessoa, ela precisa entender que quando ela pensa em tirar a própria vida dela, ela só está transferindo a dor para uma outra pessoa. Porque essa pessoa, ela é importante para alguém. Entende? Ela é importante para alguém. Claro. E porque ela é importante para alguém, quando ela tira a própria vida dela, ela vai deixar incógnitas, pontos de interrogação na cabeça desses que a amam ali. Entende? Então, eu sempre ensinava isso para as pessoas que tentavam suicídio. Quantas vezes eu fui parar na UPA das Nações em plantão para poder atender demandas de tentativas de suicídio, sabe? E eu confrontava essas pessoas com esse diálogo, assim. Eu dizia para elas, eu falava assim, olha, você simplesmente vai transferir a tua dor para uma outra pessoa. Lucas, quando você está ali num processo de uma doença terminal, sabe? Você tem um familiar que está com câncer terminal, você sabe que a pessoa está internada, a pessoa ela está fadada à morte, você sabe que é algo esperado. Por mais que você não aceite, isso serve de um certo conforto. Oxe, a pessoa descansou. Isso. Tá entendendo? Agora, o suicídio, ninguém entende. Porque o único motivo real que levou a pessoa a se matar vai junto com ela. E ninguém vai saber. Então, gera culpa no coração das pessoas que amam, sabe? O que eu fiz? Por que eu não estive perto? Por que eu não amei mais? Por que eu não abracei mais? Por que eu não parei para tirar um tempo de qualidade para essa pessoa? Por que eu não parei para entender o coração dela? O que eu fiz de errado? Aonde eu pequei? Você tá entendendo? E isso daí é um constante martírio.
E outra coisa que eu ensino para as pessoas, suicídio abre portas para outros suicídios acontecerem também. Tá entendendo? Quando você vê... Isso é um assunto para uma noite inteira, mas se você parar para pensar assim, ó, a gente pensando no lado genético, você vê bisavô suicidando, avô suicidando, pai suicidando, filho suicidando, né, sabe? Por aí vai. Sim. Neto suicidando e vai. Suicídio abre portas para outros suicídios. Abre portas para outros suicídios. E pensando pro lado espiritual também, Satanás ele vai criando legalidade e vão se abrindo portas para que esse ciclo se repita. Uhum. Entende? Então, assim, ó, a gente tem que pensar que tem sempre alguém que se espelha na gente. Sim. Eu já me deparei com um adolescente que perdeu o pai para suicídio e assim, e não entende o porquê. Geralmente o menino tem o pai como super-herói, né? O meu pai é o meu super-herói. Então, por mais que o pai se suicide, o menino tá pequenininho, aquele menino um dia, por mais que a mamãe, os tios, os irmãos cheguem e falem assim, papai virou uma estrelinha, papai virou uma estrelinha, porque é o jargão que a gente usa, né? Uhum. Virou uma estrelinha. Um dia, esse menino vai crescer e ele vai querer saber a real causa da morte do pai dele. E pro pai e pro filho, todo pai é um herói. E sabe o que acontece? Ou pelo menos deveria ser, né? E aí sabe o que acontece? Quando ele cria uma certa idade, que ele olha pra... que ele vai querer entender a causa morte. A hora que chega ali, que ele fala assim, seu pai suicidou, meu filho. Então quer dizer que o meu pai suicidou? O meu herói suicidou? Ele fracassou? Por que ele suicidou? Sabe? Já cresce com um vazio paterno, assim, já cresce com uma orfandade enraizada. E agora descobre que o pai suicidou. Ele se acha também no direito de suicidar, você acha que não? Entendeu? Então, assim, tem muitos filhos que se matam no futuro, ou vão para comportamentos delinquentes, ou caem num transtorno depressivo profundo e não se levantam mais, sabe? Ou caem em transtornos de ansiedade, fobias, e nunca mais se levantam. Pessoas se tornam infrutíferas, improdutivas, porque não aceitam a morte daquele ente querido. Entendeu? E pra gente arrematar esse assunto aí, que nós vemos falando aqui, gente, o pastor Leandro vem falando aqui pelo olhar psicológico de tudo isso daí, só que naturalmente a gente acaba tendo essa sensibilidade pelo olhar também do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? Como a gente frequenta a igreja, como a gente tem acesso ao evangelho, né? E a gente percebe uma coisa muito importante, que é essa questão de uma situação dessa revelar a maior fragilidade que hoje eu entendo que existe dentro do evangelho, que é a gente querer caminhar sozinho, né? E na verdade, se a gente for analisar ali o contexto todo do evangelho, é um chamado para que a gente ande junto, né? Porque a gente caminhe junto, né? Então eu fico imaginando quantas pessoas, né? Não somente de dentro da igreja, mas também fora, mas quantas pessoas tiraram a própria vida porque não tinha ninguém próximo dela para ela se abrir, para ela conversar, ou até mesmo uma pessoa que identificasse, né, essas questões e de uma forma sábia, né, conduzisse isso e ajudasse essa pessoa, né, a vencer isso, né? E eu creio que essa ruptura nossa do evangelho genuíno colabora muito para que aconteça cada vez mais suicidas, né? Infelizmente. Lucas, eu vou falar de mim assim uma coisa. Sempre eu digo que a gente não deve andar sozinho mesmo. Nunca deve andar sozinho. O ser humano não nasceu para andar sozinho. Jesus escolheu 12 para andar com ele. Sim. Desses 12, ele tinha 3 que eram íntimos dele. E desses 3, ele tinha um que recostava a cabeça sobre o peito dele, que era o íntimo do íntimo. Que ele era chamado de o discípulo amado, que era o próprio João, né? Então a gente não nasceu para andar sozinho, sabe? Falando de mim, assim, lá em 2017, quando eu passei por esse ápice do transtorno depressivo, que eu cheguei no fundo do poço, que de fato eu percebi que minha vida já não tinha mais sentido, ao ponto do céu precisar descer lá em casa, eu recebi visita de anjo na minha casa, acredite quem quiser, mas assim, olha, cheguei a receber visita de anjo na minha casa, me consolando, porque eu já não conseguia mais falar, eu gemia. Sim. Sabe? E aí, um dia,
Não foi um levita, não foi um sacerdote, foi um bom samaritano. Ele teve um olhar de misericórdia para mim. E eu não tô falando do próprio Jesus não, tá? Eu tô falando de uma pessoa. De uma pessoa que entendeu a minha dor. Que não era a frescura do Leandro. Né? Ali não tinha um pastor. Ali não tinha um psicólogo. Ali tinha um ser humano. Entende? E pastores também adoecem. E psicólogos também adoecem. Porque são gente. Né? E aí teve um bom samaritano que olhou pra minha dor e disse pra mim assim, olha, tá bom, eu tô te vendo aqui à beira do caminho, porque eu literalmente tava um moribundo. Eu já não fluía mais, eu tava à beira da morte, cheio de ferida. Mas esse bom samaritano chegou, ele jogou azeite sobre as minhas feridas com um vinho, anestesiou aquelas feridas, me levou pra uma estrebaria, pra um lugar, um hospital, pagou toda a minha conta. E essa pessoa, hoje, eu sou eternamente grato a ela, porque ele simplesmente decidiu tirar um tempo para me tirar da masmorra. Entende? Ele simplesmente me chamou para ouvir o que se passava com o meu coração. E ele, em Deus, foi usado como um instrumento poderoso para me tirar daquela situação, entende? Então, se hoje eu tô aqui hoje, se hoje eu estou aqui, eu dou graças a Deus e graças a ele. Ele foi um bom samaritano. Sim. Entende? O sacerdote não enxergou, o levita não enxergou. Saiu um de fora para enxergar. É um de fora que estava dentro. Sim. Mas ele teve um olhar para além. Que olhava nos meus olhos e só de olhar nos meus olhos, mesmo sem eu dizer nada, ele sabia o que eu queria dizer. Porque ele tinha essa sensibilidade de entender meu coração, entendeu? Então hoje, assim, ó, é isso que eu digo. A gente não pode caminhar sozinho. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que sempre a gente precisa de alguém. E a gente precisa. E é interessante esse entendimento e essa experiência que o senhor passou, porque a gente nota que muitas das vezes a nossa atitude, né, geralmente é assim, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou falar, eu não entendo o que a pessoa está passando, né? E na verdade, essa preocupação, ela não faz sentido, né? Porque o que às vezes a pessoa precisa é somente desabafar, ela precisa somente falar, né? E se a gente ficar se preocupando em querer chegar, se aproximar de uma pessoa assim e ter a sacada genial, a palavra genial e trazer para ela, ó, tá acontecendo com isso, tá acontecendo, que a gente vê muito isso acontecendo, não somente com essa questão, né? Como outras também que está nos permeando dentro das igrejas, e a gente ter essa humildade, cara, eu não vamos entender junto. É mais ou menos o que aconteceu ali com o bom samaritano. A maior preocupação dele foi querer ajudar, ele não estava preocupado em solucionar, em ter a fórmula, o método é esse para te resolver. Você sabe o que o pai procura hoje, Lucas? O pai procura corações disponíveis. Quem disse que eu tenho que entender alguma coisa para ajudar alguém? Né? Senão, o mundo só seria feito de psicólogos e psiquiatras. Não é? Então, quem disse que eu preciso entender alguma coisa para poder ajudar alguém? Sim. Eu só preciso ter um coração disponível. Um coração disponível. E a gente precisa aprender a falar a linguagem de amor do outro. Entender a necessidade na essência. Saber identificar o que o outro precisa. Sabe? Esse é o problema. As pessoas, elas arrumam desculpas para tantas coisas. Eu lembro que quando eu tava passando... Se tem uma coisa que hoje eu não suporto mais ouvir. Tem uma hashtag Tamo Junto, que eu tenho antipatia dela. Essa hashtag Tamo Junto. Porque tamo junto que nada. As pessoas, elas não se importam umas com as outras. Verdade. São raras as pessoas que estão ali, ó. Sabe? Que estão ali, ó. Sabe? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu não tô falando de marido e mulher, não. Eu tô falando de igreja. De pessoas, sabe? Então é uma coisa assim que essa hashtag Tamo Junto pra mim, eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? A gente precisa simplesmente ter um coração disponível, um coração assim, ó, disposto a amar, ainda que seja estar do lado sem dizer uma só palavra. Tá entendendo? Sim. Estar do lado. Teve uma vez... Recentemente, eu atendi uma moça, uns mesinhos atrás, tentativa de suicídio. Essa moça, eu fui até a casa dela, ela não queria conversar com os pais e tal, aquela coisa toda, era uma adolescente. Eu entrei no quarto dela. Eu simplesmente entrei no quarto,
Sentei na cama dela assim, ó. E comecei a entrar no coração dela. Eu não queria saber de ser psicólogo ali. Sim. Você tá entendendo? Eu só queria entender a dor dela. O que é que tá acontecendo? Eu não preciso ter conhecimento científico para entender a dor de ninguém, Lucas. As pessoas só precisam de presença. É só isso que elas precisam. De um toque, de um afeto, de um abraço, de um carinho. É disso que elas precisam. É tão difícil. Às vezes eu penso, as pessoas são tão egoístas. Por isso que os outros se matam. Por isso que se isolam. Porque existem jargões. Porque ninguém... Ah lá vem o depressivo, sabe? Ninguém quer lidar com esse tipo de situação. Ninguém para pra entender. E aquela menina tava lá assim, sabe? Ela, a princípio, caladinha. Eu comecei a falar de mim. Eu comecei a falar de mim pra ela. Eu falei, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estive no seu lugar. Sabe essa dor que você tá sentindo? Essa dor eu sou pós-doutor nela. Eu conheço exatamente o que você tá passando. Só muda de corpo. Mas a dor é a mesma. É dor. A gente tá falando de dor, dor é dor. A gente classifica a intensidade da dor, mas se tratando de uma pessoa que tá num processo de tentativa de suicídio, a gente entende que ela chegou no ápice do desespero. Então eu pude experimentar porque eu também cheguei lá. Eu falei pra ela, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Vale a pena? Olha seus pais. Seus pais são tão amorosos. Eu pensei que eu ia chegar aqui e encontrar uma família assim meio que desestruturada e de repente chego aqui e encontro pais tão amorosos com você, tão preocupados. Vale a pena mesmo você destruir e desgraçar a vida dos seus pais? Olha o seu irmão, que doce que ele é. E eu comecei a mostrar pra ela o outro lado da vida, sabe? Que é bom viver apesar dos problemas dela. Eu falei, olha, você pode falar das suas dores, aprenda a falar delas. Você tem uma mãe que tem um coração disponível, chame tua mãe e converse com ela. Eu comecei, sabe, a entrar no coração daquela menina. No final, aquela menina tava me abraçando, sabe? E aquela menina deu um pulo da cama, aquela menina levantou de um jeito. Ela só precisava de atenção, Lucas. Ela não precisava de mais nada. Ela não precisava de mais nada. Entende? A gente não precisa ter conhecimento científico para amar ninguém. Ninguém. Jesus chamou 12 perebentos, desculpa a palavra, né? Pessoas difíceis. Demais. Pessoas difíceis. Isso aí. Que não tinha nenhum tipo de conhecimento técnico de nada, a não ser de pescaria. O senhor me relatando isso daí, me vem à mente até uma mensagem que Deus me deu um tempo atrás, que fala a respeito de Naamã, né? Naamã, todo mundo conhece ele, o Naamã, né? Rei da Síria, mas porém leproso, né? E a ótica que o Senhor me deu naquela mensagem ali, que na verdade... Naamã era alguém que o Senhor amava, né? E por isso o Senhor estava livrando, né, o exército da Síria, né? E dando batalhas a eles. E muitas das vezes quando Naamã se apresentava, nós apresentávamos Naamã para a igreja como o cara orgulhoso, o cara rebelde e tudo mais. Mas se você for analisar ali nas entrelinhas, você vai perceber que Naamã, ele era muito respeitado, né, pelas pessoas que o serviam, né, a ponto de eles mesmos chamar Naamã de pai. Né? Então é esse ponto que chegou a maneira com que Naamã tratava os seus servos. Né? Os caras chamavam ele de pai. E ele estava... Ele estava leproso. Leproso, exatamente. E aí, quando foi para chegar na cura, né, de Naamã, quando ele foi lá mergulhar no Rio Jordão, o maior segredo ali de Naamã, que eu creio que foi que ele levou com ele, foi a sua comitiva. Ou seja, Naamã não foi sozinho buscar a cura dele. Ele levou a comitiva dele, que amava ele demais. E quando ele pensou que é só mergulhar, por que não mandou mergulhar lá, tem que mergulhar aqui? Quando ele quis, né, fugir, ou tentar fugir daquilo que Deus estava orientando para ele receber a cura, a comitiva falou, cara, é só mergulhar, mano. Você veio de tão longe, mergulha logo. Então o segredo era esse, ele andar com a comitiva. E Naamã já tinha uma palavra dentro dele, uma orientação dentro dele. E parece que a comitiva só reacendeu aquela chama novamente dentro do coração dele. Cara, vai e faz. Vai e faz, você vai receber. É tão fácil fazer o que você precisa fazer. Entende? Então essa é a importância de a gente caminhar junto. Só que também a gente precisa entender com quem nós devemos caminhar, né? Caminhar com pessoas sábias. Pessoas que são
águias como nós, né? E querem voar cada vez mais alto no sentido de crescimento, de buscar a expansão do reino de Deus e que tenha a visão alinhada com a gente, né? E é basicamente o que o Senhor trouxe aqui para nós. E que entende seu coração. Exatamente. Né? Não adianta você falar, a pessoa entender bem. E muitas das vezes aí a gente entende que chega até nós, né? Muitas pessoas com poréns, né? Sim. Muitas pessoas cheias de coisas, e o que a gente faz? A gente quer escorraçar a pessoa. O orgulhoso, é aquilo, mas a gente não está sendo comitivo naquele momento. Porque o que é ser comitivo? É você entender que dentro dela existe uma orientação, existe uma palavra. O nosso dever como comitiva é realmente tirar aquilo para fora, para que ela veja que a resposta está dentro dela. Sim. E não, às vezes não é a gente querer bancar de a gente solucionou o problema dessa pessoa. Mas a gente só trouxe à existência algo que já estava dentro dela, na verdade, né? É bem isso aí. A gente não pode caminhar sozinho, Lucas. Volto a dizer, Jesus escolheu improváveis, tornou essas pessoas prováveis, né? Jesus escolheu pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Salvo ali Mateus, que era cobrador de impostos, Lucas, que chegou depois, né? Mas o restante ali eram pessoas incultas, na verdade, né? Não eram pessoas eruditas, sim, como Lucas, que era médico. Eram pescadores, pessoas simples, né? Pessoas simples da periferia, entende? Mas que entenderam o propósito, sabe? E numa pregação de Pedro, mais de 2.000 almas foram alcançadas, para você ver o coração de um homem convertido, o que ele pode fazer. Sim. Então, numa situação como essa, né, de uma pessoa que está no ápice do desespero, a gente precisa ter essa sensibilidade. Não precisa ter conhecimento técnico, científico para poder amar ninguém. A gente só precisa ter um coração disponível. É isso que Cristo procura. É isso aí então, pastor. Fechou. Tu tá presente nas redes sociais? Não, agora não mais. Tá off nas redes sociais? Agora eu tô off. Cansei. Cansou? Cansei delas. Amém, então. Eu ia falar pro senhor divulgar suas redes sociais, mas... Eu quero divulgar esse podcast. Amém. Esse podcast eu quero. Vamos trabalhar para isso aí, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui abençoadas, vão ser abençoadas através desse trabalho que nós vemos realizando aqui, tá? Então, pastor, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Mas tamo junto de verdade. De verdade. Tamo junto de verdade. Deus abençoe a sua vida, tá? Amém. Muito obrigado por aceitar esse convite. Amém. Né? E tô à disposição sempre. Amém. Amém. Eu sempre digo pro pessoal que vem aqui que eu sou um pouco doido na hora que eu mando as mensagens. Vem, dá tudo certo, a pessoa vem, falei, glória a Deus, aleluia. Era pra estar aqui mesmo. Foi algo improvisado, assim, né? Não tinha um roteiro. Mas o intuito é esse, né? É verdade. A gente tirar um pouco da questão da performance, né? Eu fico um pouco encucado com essa questão, né? A gente sobe em cima do altar e a gente quer performar. A minha esposa às vezes pega no meu pé, Lucas, mas quando tu sobe, né, em cima do altar, por que você muda? Eu não sei, muda, não sei o que acontece. Mas o podcast é justamente pra gente... Sabe que eu prefiro mais esse ambiente dinâmico? Isso. Ambiente dinâmico é um ambiente onde a gente não é pego assim com o script na mão, né? Isso. Então a gente pode ser a gente. Exatamente. Não é verdade? E Foge essa do paletó. conexão, às vezes, que as pessoas precisam, né, realmente, né? Porque através dessa conversa aqui, a pessoa vai, né, se conectando com a gente, se identificando com algumas coisas, e é onde ela é abençoada, né? E não é uma coisa muito intencional, né? Vamos fazer isso aqui para atingir essa pessoa e tal, assim, não. É uma conversa e aí o Espírito Santo vai agindo, né? É verdade. Mas muito obrigado por ter aceitado esse desafio aí. Espero que sempre. Vamos fazer mais programas como esse aqui. Tem umas ideias loucas aí para fazer com o senhor aí, que eu creio que vai ser benção aí. Espero que hoje tenha sido produtivo. Foi uma benção. Tenha sido libertador para alguém. Né? E que as pessoas saiam da caverna. Exatamente. Não tenham medo de falar das suas mazelas, não. Sim. Busque ajuda de verdade, mas busque ajuda em pessoas assim que realmente podem ser suporte. Exatamente. Né? A gente não deve lançar nossas pérolas aos porcos, lançar semente a revelia por aí, né? A gente tem que lançar semente com propósito e a gente tem que abrir o coração para quem realmente a gente sabe que vai estar realmente junto com a gente. Ou tamo junto de verdade. De verdade. É isso aí, pessoal. Então, o recado já foi dado.
Eu vou repetir novamente mais uma vez aqui para vocês. Não esqueça de compartilhar esse episódio. Esse episódio aqui, gente, tá... Meu Deus do céu, foi tremendo. A gente falou de inúmeras coisas. Se você é novo aqui também no canal, eu recomendo você a procurar aqui as nossas playlists. A gente já tá na segunda temporada do podcast, do Nação Cast. E tem muito conteúdo aqui bacana, principalmente conteúdo transformador. A gente não tá fazendo aqui entretenimento, não. A gente tá fazendo algo aqui que realmente tem o intuito de transformar vidas, de abençoar vidas. E eu tenho certeza que se você quiser procurar aqui nas nossas playlists, você vai encontrar isso e você vai sair daqui edificado. E curta, não se esqueça de curtir, porque a gente tá vendo, vocês estão assistindo, vocês não estão curtindo, gente. Curta aqui para ajudar a gente a alcançar mais vidas. E não esqueça de deixar o seu comentário aí dizendo que você chegou até o final. Amém? Ah, e uma coisa, eu não tenho redes sociais, mas as pessoas sabem onde me encontrar, eu não me escondo. Eu tô lá no Mevan. Amém. A Mevan lá no Mevan, Camboriú. Avenida Santa Catarina 400. Amém, amém. Deus abençoe. Fechou? Tchau, pessoal. Até a próxima.